Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Diego Silva e antes de começar o vídeo de hoje, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Esse vídeo deu muito trabalho e para eu estar trazendo mais vídeo para vocês gratuitamente, tá? Eu peço que vocês carinhosamente se inscrevam aí no canal, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, no vídeo de hoje, você vai estar aprendendo a como tá gerando essa tabela aqui em PDF, independentemente da coleção. Vamos supor, você tem uma coleção de transações, você tem uma coleção de usuários, você tem N coleções, você consegue estar gerando, né, um PDF de acordo com essa coleção. Pode ser tanto do Firebase quanto do Supabase. Vou ensinar para vocês como configurar cada uma individualmente, beleza? Então, aqui é uma tabela de livros da Bíblia, então eu tenho essa tabela de livros da Bíblia gerada em PDF, né? E também aqui eu posso vir mostrar para vocês também aqui, ó, só ver onde que tá, aqui, ó, eu tenho uma lista de usuários aqui no meu site, então eu posso gerar o PDF de acordo com os usuários que tem no meu site, né? Ele vai gerar aqui para mim todos os usuários que tem no meu site, tá? Tanto nome quanto e-mail, você pode pegar a informação que você quiser, tá? Eu só peguei aqui nome e e-mail e a quantidade ela é gerada automaticamente de acordo com os itens que tem na lista, beleza? Então eu vou estar ensinando vocês como fazer isso primeiramente pelo Firebase, né? Com as coleções do Firebase, e depois vou ensinar vocês como fazer com as coleções do Supabase, que praticamente é a mesma coisa, só muda ali a coleção, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para vocês terem acesso, né, a esse Custom Action, para que você consiga copiar os códigos que a gente vai estar utilizando no vídeo de hoje, tá? Você vai acessar essa página aqui, vai criar uma conta ali gratuitamente e vai comprar o projeto gratuitamente também. Então, clica aqui em comprar projeto, acessar projeto grátis, tá? Você vai ter acesso a esse projeto gratuitamente. Você vai clicar aqui nos 3 pontinhos, né? E você vai ter acesso agora à documentação. Nessa documentação, ele pede para a gente criar uma Custom Action, né? Que é para a gente gerar o PDF a partir de uma Custom Action, beleza? E nesse exemplo que eu vou utilizar uma tabela de usuários, mas você pode utilizar a tabela que você quiser, a tabela que você queira ali gerar o PDF. Aqui no nome, no título, ele pede pra gente colocar doc gerar PDF. É interessante que você coloque do jeito que tá aqui, mas eu vou ensinar também para vocês alterar, no caso, esse aqui, porque se você colocar um nome diferente no seu Custom Action aqui, você precisa também estar alterando, né, o nome da sua tabela, senão não vai funcionar, vai constar um erro ali, beleza? Então eu vou vir aqui no meu Flutter Flow, vou vir aqui nas minhas Custom Action, né, na verdade Custom Code, e vou clicar em adicionar aqui e vou adicionar uma ação customizada. No título da ação, vou colocar o mesmo título que tá lá, mas você pode colocar o título que você quiser, certo? Vou voltar aqui na minha documentação, e ele pede pra gente colocar no argumento, coloque o nome usersdoc, né, no argumento, que no caso, como eu vou pegar da coleção de usuário, eu vou colocar userdoc, mas preste muita atenção se você for colocar um nome diferente desse. Eu vou estar ensinando para vocês aonde você vai alterar esse nome aqui no seu código para não ter problema. Então você volta aqui no seu código, clica aqui no argumento e coloca aqui, ó, userdoc. Aqui no type a gente tem que procurar a coleção, né, no caso no document, né, procura por documentos, se for pelo Firebase. Se for pelo Supabase, você vai colocar aqui, ó, Supabase Row. Porém, não coloca agora pelo Supabase, caso você for utilizar o Supabase, eu vou estar mostrando no final do vídeo como que faz pelo Supabase. Então aqui, se for pelo Firebase, você coloca aqui Documents, e você vai colocar aqui em lista, tá? Desmarca essa opção de nulo, e aqui você vai procurar a tabela que você quer gerar, né, o PDF. No caso aqui, no meu caso vai ser de usuários, então coloca aqui usuários. Feito isso, a gente precisa colocar aqui umas dependências, tá? Então a gente volta aqui novamente no nosso código, e aqui tá as duas dependências que a gente precisa colocar, que é o PDF, tá? Deixa eu copiar aqui, ó, o PDF, e esse aqui também, que é o print, né? Então, deixa eu só copiar aqui também. Volto aqui no meu projeto, venho aqui nas minhas dependências, vou colar aqui a do PDF e vou colar aqui, consequentemente, a do print, beleza? Com essas duas coleções aqui, né, a gente já consegue estar gerando aí o PDF. Então, eu vou clicar aqui nessa opção para gerar o código para mim, clicar aqui em copiar para o editor, beleza? Então, aqui temos o nosso código, beleza? De acordo com a nossa tabela que a gente criou aqui, né? De acordo com essa tabela aqui de usuários. Então, eu vou voltar aqui novamente na documentação, ele pede para a gente copiar esse código aqui, tá? Se você colocou um nome diferente, né, na sua tabela, né, o título lá diferente, você pode copiar até tudo aqui, como eu vou fazer aqui, né, chegar aqui no seu coisa aqui, você pode colar aqui abaixo, só que aí tem um detalhe muito importante, vamos supor, esses importes você coloca aqui em cima, né, pode deixar aqui mesmo em cima, e se você colocou o nome de uma tabela diferente, você vai ter que copiar daqui, ó, desse final, PDF, tá? Até aqui, ó. Não copia esse final aqui, mas eu vou copiar, mas eu vou estar deletando depois, tá? Por quê? Porque esse aqui a gente não vai usar. Vamos supor que você colocou um nome diferente que tá na tabela, então você não vai usar essa parte aqui. Vai colocar aqui no meio esse código. Pode ficar um pouco confuso para vocês aqui agora nesse momento, mas vocês vão entender que eu tô fazendo isso aqui, beleza? Feito isso, então a gente já consegue estar salvando aqui as nossas informações
para que assim a gente consiga estar gerando aqui o PDF tranquilamente, beleza? Então, eu vou vir aqui em salvar, né? E vou agora compilar esse código, se tem algum erro nesse código, para que a gente consiga ver se tá tudo certo. Depois de ter compilado aqui seu projeto, né? Vai constar que não deu nenhum erro, claro, se você fez tudo certinho, passo a passo, tá? Para não ficar confuso para vocês, tá? Eu sei que pode estar um pouco confuso para vocês entenderem aqui mais ou menos a lógica desse código aqui, como funciona. Eu vou estar criando um novo código aqui com um nome diferente. Vamos supor que você queira colocar com outra coleção. Outra coleção. Então, o que você vai fazer? Vai vir aqui, clicar com Custom Action. Vamos supor que você queira fazer de uma coleção, sei lá, de transações, por exemplo. Pode colocar aqui, ó. Transações, por exemplo, PDF. Aí, beleza, transações PDF. Aí você vai vir aqui e vai colocar as mesmas informações. Vamos colocar aqui minha tabela de transições, né? Transações, por exemplo. Tabela de transações, eu vou vir aqui e colocar document, vou colocar uma lista, tirar aqui do nulo e vou colocar, por exemplo, vamos supor que minha tabela de transações seja a tabela de projetos. Vamos colocar a tabela de projetos aqui para não ter problema, certo? Beleza, feito isso, agora a gente precisa colocar as dependências. Eu vou colocar aqui as dependências, né? Como eu já copiei, vou colocar essa dependência e essa dependência do print aqui também, beleza? Feito isso, a gente vai compilar nesse código aqui, beleza? Beleza, vai ter esse código aqui. Você lembra que você vai ter que colocar o código aqui nesse meio aqui. Eu vou até dar um espaço para vocês entenderem aqui mais ou menos como a gente vai fazer, como a gente vai colar o código lá. Então, você volta aqui na documentação e ao invés de você copiar tudo aqui, primeiro você copia esses imports, né? Copia aqui os imports, volta aqui novamente, cola esses imports aqui em cima. Beleza? E você volta aqui novamente na documentação. E agora, ao invés de você copiar esse filter aqui, ó, essa parte de cima do código, você vai copiar aqui a partir do final. Clica aqui, ó, final, PDF, certo? E você vai copiar até aqui, ó. Até aqui, não copia essa chave aqui no final, beleza? Então, copia aqui, volta aqui novamente. Você vai colar exatamente entre essa chave e esse código aqui de cima, beleza? Então, colar aqui, perfeito. Então tá aqui seu código perfeitamente. Então agora você pode estar salvando, né, seu código com o nome certinho das transações que você criou ali, tá? Agora só um ponto importante antes de nós salvarmos esse código, você precisa modificar aqui o título da sua tabela. Posso voltar aqui na minha tabela, o título é esse daqui, ó, lista de usuários. Vamos supor que você queira mudar esse nome aqui, sei lá, vamos colocar aqui, por exemplo, lista de transações do dia, por exemplo. Aí você pode mudar esse título aqui, tem sem nenhum problema. Aqui você colocar o tamanho da fonte, né? Se você queira uma fonte de tamanho diferente. Também você pode mudar a cor, vamos supor que você quer outra cor, você pode colocar aqui, personalizar essas informações aqui. Eu vou deixar padrão aqui mesmo, não tem problema nenhum. Agora vem o pulo do gato. A gente precisa modificar os nomes exatos que tem na nossa tabela, tá? Ó, lembrando que essa parte aqui do string são os nomes que vai estar em cada coluna. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, por exemplo, quantidade, nome do usuário e e-mail. Se for colocar mais, dá para colocar também. Então, você preste muita atenção, né, na hora de que você for colocar essas informações aqui. Então, quantidade, que vai ser essa quantidade, ela é gerada automaticamente, que é, no caso, de acordo com o index, a quantidade de itens que tem na sua tabela. Se a sua tabela tem 100 itens, ele vai exibir esses números automaticamente. Essa é a primeira parte que você não modifica, a não ser que você queira modificar o nome aqui. Por exemplo, colocar aqui index ou sequência ou qualquer coisa, o nome que você quiser colocar que você pode modificar, que ele vai alterar esse nome que está aqui, tá? Então, vamos supor que você queira aqui, vamos supor que a gente está fazendo de transações, vamos colocar aqui, por exemplo, o título, né, da transação e vamos colocar aqui o valor da transação. Então aqui, beleza, vai ter o título. Vamos supor que você quisesse colocar outra informação, por exemplo, colocar aqui, por exemplo, a tag da transação, por exemplo. Tag, lembrando que tem que colocar aspas aqui, tá? Para não ter problema. Colocar tag para pegar mais uma coluna. Então, você vai ter mais uma coluna aqui, certo? Agora a gente precisa modificar aqui, ó, users doc. Você precisa colocar esse nome aqui, ó, tabela transações. Então, copia essas informações aqui e substitui esse aqui, ó, esse nome aqui, exatamente como tá aqui, tabela transações, que vai mapear essa tabela de transações, certo? Agora a gente precisa modificar aqui, né, o nome que tem na nossa tabela. Vamos supor, na tabela de projetos, se eu vou até salvar aqui só para mostrar para vocês. Minha tabela de projetos aqui, ó, eu tenho muitas informações aqui. E lembrando que o título aqui tá maiúsculo, o valor aqui que eu vou colocar também tá maiúsculo, a primeira letra no caso, e a categoria também. Então, se tiver maiúsculo, você vai ter que colocar minúsculo, tá? Esquece essa parte do maiúsculo aqui, precisa colocar minúsculo para não ter problema aqui na sua tabela. Então, vou voltar aqui novamente. Aqui, ó, onde você vai pegar a primeira linha do título, no caso aqui é do título. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, você vai
deletar essas informações aqui. Você vai colocar aqui, ó, título. Até aparece aqui, ó, dependendo se carregou aqui, copiou certinho, aparece aqui título. Só que não é maiúsculo, tá? É minúsculo aqui, ó. Título tem que estar como minúsculo, senão vai dar problema. Agora, o valor. O valor, a gente vai colocar aqui, por exemplo, ponto valor. Lembrando que valor é em double, tá? Se você tiver alguma informação que seja em double ou em inteiro na sua tabela, tem que converter isso para string, senão não vai conseguir puxar essas informações. Então, se for double como eu posso dizer, ou inteiro, você tem que colocar aqui ponto, colocar aqui, ó, to string, tá? To string, para não ter problema, coloca aqui entre parênteses e perfeito. Então, vai conseguir gerar essas informações aqui. Só que ainda falta o tag, então eu vou copiar aqui essas informações, vou dar um enter e vou colar. Vou pegar mais uma informação aqui no caso da tag, então vou vir aqui, vou deletar isso aqui tudo e vou colocar tag. Como a tag, na verdade não é tag, ela tá como categoria lá, né? Vou colocar categoria. Como a categoria é string, então não preciso colocar aqui toString. Agora, na tabela do Base, que a gente for fazer, a gente vai precisar colocar tudo toString, porque não sei, tem algum bug na tabela do Base que eu não consigo. Mesmo se for o título for string, você tem que colocar toString. Mas isso aí é o de menos, não tem problema nenhum. Beleza? Então, feito isso, essas modificações, então a gente já tem agora essas informações na nossa tabela que vai gerar do PDF, no caso o index, o título, o valor e a tag. Tá? Feito isso, a gente não precisa modificar mais nada aqui, a não ser que você queira personalizar aqui a sua tabela, colocar o fundo lá por exemplo, lá é gray, né? Cinza, esse fundo aqui. Pode colocar também, modificar a cor, então isso aqui pode sentir a vontade de modificar isso aqui, caso você tenha conhecimento. Caso não tenha, deixa como tá interessante, não tem problema nenhum, certo? Praticamente é isso, então agora você pode salvar essa sua tabela e compilar. Se tem algum erro nessa tabela, se aparecer algum erro, vou mostrar para vocês aqui, a gente tá resolvendo aqui tudo junto, beleza? Então vamos esperar compilar aqui e já volto para vocês em um segundo. Beleza, acabou de compilar, né? Não deu nenhum erro aqui na minha tabela. Demora um pouco para fazer essa compilação, então seja paciente que vai compilar certinho aqui para você ver se tem algum erro na sua tabela ou não, beleza? Feito isso, agora a gente precisa refletir, né? No caso, colocar essa ação em um botão, em algum lugar da nossa página para a gente gerar, né, esse PDF e de acordo com o filtro que a gente quer. Por exemplo, se eu quero pegar só as transações desse dia, ou só as transações do dia anterior, e assim você pode colocar o filtro que você quiser, que você vai conseguir gerar esse PDF aí de acordo com esse filtro, beleza? Então, para a gente fazer isso, eu vou vir aqui, né, e vou aqui em usuários mesmos, né, eu vou estar duplicando esse botão, certo? E vou colocar aqui gerar, por exemplo, transação. Lembrando que essa tabela minha não é de transação, tá? Só mostrar um exemplo para vocês mesmo. Mas vamos colocar aqui gerar, colocar aqui PDF transação. E aqui é o gerar o PDF de usuário. Então vou também modificar isso aqui, vou colocar aqui gerar PDF usuários, certo? Então gerar PDF de usuários, gerar PDF transações. Para você estar pegando as informações aqui para gerar esse PDF, você precisa colocar uma coleção aqui, tá? Em algum lugar da sua página você precisa puxar essas coleções, né? No caso aqui eu estou puxando a coleção de usuários, né? Pegando aqui do Care Collection, usuários, lista. Eu poderia pegar um filtro aqui, onde eu queria só os usuários que seja DMs ou alguma coisa do tipo, eu posso filtrar aqui sem nenhum problema, tá? Ele vai gerar o PDF de acordo com essa tabela aqui, tá? Então o filtro que você colocar aqui é o que vai gerar, né, esse PDF. Então vamos supor que o do PDF aqui já está configurado certinho aqui, ó. Só preciso colocar ação, né? No caso de gerar o PDF dos usuários, então vou vir aqui nos usuários, colocar uma ação. Essa ação a gente sabe que é aqui do Custom Action, certo? E nesse meu caso aqui é doc gerar PDF. Então clica aqui doc gerar PDF e ele pede para a gente colocar e informar aqui a nossa coleção no nosso documento. Então clica aqui, vem aqui em usuários document e vou marcar essa coleção aqui e vou confirmar. Beleza, então agora ele vai gerar o PDF de acordo com essa coleção de usuários. Agora tem a coleção de transação, eu preciso colocar essa informação em algum lugar aqui. Eu posso colocar aqui nesse card, não tem problema nenhum. Lembrando que se você colocar em uma coluna, em uma row, não vai dar certo porque ele vai listar uma lista, gerar uma lista, né, aqui na sua tabela, e isso não vai dar certo você colocar isso. Então, eu recomendo que você coloque num container ou num card, ou até mesmo na inicialização aqui, né, nessas estatísticas que não tem problema nenhum. Então, clica aqui, vem aqui no Backend Carry, você vai vir aqui em ADD Carry e você vai colocar a sua coleção que você quer gerar. No caso, tem que ser a coleção exata que está lá que você colocou. Se, por exemplo, lá a gente colocou de projetos, né, que é a coleção que está configurada lá. Se você colocar outra coleção aqui e tentar colocar essa coleção, não vai dar certo, tem que ser a mesma coleção. Cada PDF que você gera lá nos códigos, você tem que colocar a coleção que você quer gerar, não adianta você colocar outra coleção aqui que ele não vai gerar. Então clica aqui em projetos, né, eu vou listar a minha coleção, eu posso até filtrar aqui, vamos supor que eu queira somente os projetos dos valores que seja, por exemplo, maior que 1.
né? Eu posso até configurar aqui, ó, maior ou igual a 1, né? Ele vai gerar somente os projetos que são pagos. Aí, se eu quisesse os projetos grátis, poderia colocar aqui projetos que for igual, por exemplo, a 0, entendeu? Então, aqui você pode filtrar, o filtro que você colocar aqui vai mostrar, vai refletir no seu PDF, tá? Eu não vou colocar aqui nenhum filtro, vou deixar assim mesmo. Marca aqui essa opção de ignorar valors, né? Filtro valors e confirmar. Feito isso, a gente já consegue, né? Clicar aqui no nosso botão. Quando a gente colocar a nossa ação aqui agora, eu vou clicar aqui na ação, vou vir aqui em Custom Action e vou aqui clicar aqui, ó, transações PDF, que a gente criou lá essa ação, né? E aqui eu vou escolher qual que é a minha tabela, né? Minha tabela de transação. Clicar aqui, observa só, se eu tentar clicar aqui em usuários, na tabela de usuários, ele não vai deixar, né, eu pegar essa tabela aqui, tá vendo? Porque não é essa tabela. Então, tem que colocar a tabela certa que é, no caso, projetos documento, e agora eu consigo salvar normalmente. Então, beleza, depois de feito isso, a gente vai compilar aqui e eu vou mostrar para vocês que está funcionando tudo certinho aqui, no caso do Firebase, e espera um pouco que a gente vai fazer configurações do Supabase normalmente. Então, vou clicar aqui, esperar compilar aqui, eu volto com vocês em alguns segundos. Beleza, terminou de compilar aqui, então agora tem essas informações de gerar PDF de acordo com o usuário e gerar PDF de transações. Clicar aqui em gerar PDF de usuários, né, ele vai gerar aqui PDF de todos os meus usuários, né, como já mostrei para vocês. E se eu clicar aqui, por exemplo, em gerar PDF de transação, também ele vai gerar PDF aqui das transações, como a gente colocou lá certinho, beleza? Então, basicamente é isso, né, a questão do Firebase e do Supabase, pessoal, é a mesma lógica, no caso, o mesmo conceito que você vai estar utilizando. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Vou vir aqui, por exemplo, no meu que tem um Supabase aqui instalado, por exemplo. Eu vou clicar aqui em adicionar, né? Vou adicionar aqui uma função. Coloca aqui, por exemplo, Supabase doc, PDF, só para mostrar para vocês. Aqui você vai colocar a mesma coisa, só que ao invés de você colocar do Firebase, você vai colocar do Supabase. Vamos supor que eu tenho aqui uma tabela de livros. Livros. Vou vir aqui, por exemplo, ao invés de eu pegar de documento, eu pego aqui de Supabase Row. Vou marcar aqui como uma lista, vou desmarcar aqui a opção de nulo e vou procurar a tabela que eu quero gerar, no caso que eu quero gerar o PDF. Então, vou clicar aqui em listar capítulos, né, que é essa tabela que eu quero, e aqui eu vou colocar as dependências, tá? Deixa eu ver se eu tenho dependência salva aqui, então vou vir aqui, colocar essa dependência aqui, tá? E vou colocar também essa dependência aqui do PDF. Perfeito. Feito isso, agora a gente precisa só clicar aqui para compilar o código, eu vou clicar aqui e copiar esse código para o editor, e aqui novamente a gente só precisa colocar as informações aqui do nosso código. Então, eu vou vir aqui no meu projeto, vou copiar esses imports primeiramente, né, para não ter problema, vou colocar esses imports aqui em cima, vou colocar esses imports aqui, e voltando aqui no código, a gente vai pegar aqui do final, né, do final do PDF, e vamos colocar aqui até esse save que copia, certo? Espero que não fique confuso para vocês conseguirem entender. Normalmente, eu vou colar aqui. Agora, o conceito aqui do PDF do Supabase é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa na questão da tabela, né? Gerar a tabela aqui normalmente vai ser a mesma coisa. Então, por exemplo, essa aqui que eu estou criando é uma tabela de livros, então eu vou colocar aqui, ó, o título, eu vou colocar livros da Bíblia, por exemplo. Aqui eu posso colocar o tamanho que eu quero dessas informações, vou colocar pelo menos uns 20 no tamanho desse título. Aí aqui vem a quantidade, no caso eu vou colocar aqui o index, certo? Tirar esse ponto aqui e deixar index, colocar aqui em maiúsculo. Aí aqui no caso vai ser os livros, né, na segunda informação aqui da minha tabela, na minha segunda coluna, vou colocar aqui livros, e aqui por fim vou colocar aqui máximo de capítulos, né, que vai ter cada livro, beleza? Agora a gente precisa modificar aqui esse users doc, tá? Lembra que tem que tirar esse users doc. Então você vai aqui, copiar aqui livros e vai substituir aqui esse users doc para colocar livros, beleza? De acordo com o nome aqui do seu argumento. Feito isso, agora a gente precisa pegar as informações dessa tabela, né? Eu sei que essa tabela minha, se eu vir aqui, por exemplo, eu sei que essa tabela, ela tem o nome livros, né? Eu posso até copiar para não ter problema, então livros e capítulos, capítulo no caso. Então eu posso vir aqui, eu posso colocar aqui, ó, depois do volume, ao invés desse display name, eu vou colocar livros, e lembrando que o Supabase aqui é bom a gente colocar sempre ponto to string, né? String, beleza? Para não ter problema, para ele gerar realmente mesmo sendo livro sendo string lá na tabela, é bom você colocar ponto string para não ter nenhum erro, certo? E por fim, eu vou pegar aqui, por exemplo, também da minha tabela, o capítulo. Então, eu vou vir aqui, copiar o capítulo, vou voltar aqui e vou colar. Ao invés desse e-mail, eu vou colocar aqui o capítulo e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui to string para não ter
nenhum problema, tá? Colocar ponto to string. Deixa eu só ver se está corretamente esse ponto to string para não ter problema. Deixa eu só ver aqui na minha tabela de transações, ó, to string, tá? É a mesma coisa, tem que ser exatamente o mesmo nome, senão pode dar problema. Deixa eu ver se tá a mesma coisa, então não tem problema. Então, beleza, feito isso, a gente já consegue obter as informações. Novamente, se você quisesse mais informações, mais coisas aqui da sua tabela, tá? Você poderia colocar. Olha, tá faltando aqui uma aspa aqui nesse nome aqui, ó, do máximo capítulos, tá? Então coloca certinho, senão pode dar problema. Se você quisesse outra aqui, você pode colocar vírgula, né, entre aspas, e colocar outra coluna que você quisesse puxar aqui. Esse, no meu caso, eu não vou puxar mais nenhuma coluna, então eu vou deixar dessa forma mesmo. E vou agora compilar, né? Vou salvar essas informações e vou fazer a compilação. E quando compilar aqui, se tiver algum erro, mostrar algum erro, eu trago para vocês, para tá corrigindo junto com vocês aqui, beleza? Então, vejo vocês em um segundo. Voltei aqui, né? Deu um erro aqui no meu projeto, porque eu coloquei um nome aqui da minha coluna errado. Por exemplo, aqui, ó, tá livros. E se eu vim aqui na minha tabela do Supabase, não tá livros, tá livro no singular. Então, qualquer nome que você colocar da referência aí errado, ele vai constar esse erro aqui. Você pode ver, né, esse erro aqui e tá corrigindo ele aí, tá? Então, aqui ao invés de ser livros, é livro, tá? Senão ele vai dar problema aqui na minha tabela. Então, eu vou salvar aqui novamente, vou compilar essas informações. Quando terminar, eu volto para vocês e ver se aparecer algum erro aqui novamente, eu mostro para vocês como tá corrigindo esses erros aí, beleza? Então, vejo vocês em um segundo. Beleza, terminou de compilar aqui, agora não tem nenhum erro no projeto. Lembrando que se tiver um nome errado aqui, tá? Vai constar esse erro aqui, então tem que estar exatamente o mesmo nome que tá lá na sua tabela, beleza? Então, feito isso, agora para refletir do Supabase, é o mesmo conceito do Firebase ali, vamos assim dizer, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui do zero. Então, na minha coluna aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero exibir aqui, então vou vir aqui no add carry, vou vir aqui no Supabase carry, vou pegar a tabela que eu quero exibir, no caso listar capítulos, né? Vai ser uma lista mesmo, tá? E posso filtrar, o filtro que eu quiser aqui, ele vai gerar o PDF baseado nesse filtro. Então, clicar aqui em confirmar, certo? Aí vamos supor que eu queira colocar aqui nessa ação, nesse botãozinho aqui, por exemplo, colocar aqui uma ação nesse botão. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, Custom Action, né? Agora, Supabase gerar PDF. Caso eu coloquei Supabase Doc PDF, foi o que eu criei agora. Clica aqui, selecionar a lista, a tabela que eu quero, né? Supabase Row, confirmar. E quando você clicar nesse botão agora, ele vai gerar o PDF de acordo com os livros aqui, mesma coisa que vai estar aqui que eu mostrei para vocês, beleza? Então, praticamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like se gostou e qualquer coisa, comenta aí que eu vou estar ajudando vocês da maneira do possível. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.